Muito obrigada e bom dia a todos. Agradeço às várias entidades organizadoras e, em particular, ao moderador deste painel, o convite para dar a conhecer o contributo da Autoridade da Concorrência nesta área da prevenção da corrupção. E, como verão, é um contributo, quiçá um pouco diferente, no sentido em que é bastante pragmático. Começando um pouco pelos temas que vou abordar, abordarei em primeiro lugar os conceitos de concorrência e corrupção e contratação pública, salientando a importância da concorrência na contratação pública e a interligação entre estes vários conceitos. Farei depois uma breve apresentação sobre o papel da Autoridade da Concorrência, quer em termos de ação sancionatória, quer em termos de promoção da concorrência. Como verão, falámos da abordagem preventiva, é uma abordagem do nosso lado quer preventiva, quer sancionatória. A corrupção e as práticas restritivas da concorrência são fenómenos distintos, mas ambos são comportamentos ilegais que introduzem distorções no funcionamento do mercado. Concorrência e corrupção costumam estar inversamente correlacionadas. Por um lado, baixos níveis de concorrência estão correlacionados com altos níveis de corrupção, mais concorrência resulta em menos corrupção e a presença da corrupção interfere negativamente com a concorrência no mercado. O ponto de interseção entre corrupção e ilícitos jusconcorrenciais situa-se geralmente no domínio da contratação pública. Segundo um estudo que a OCDE fez, um dos vários que fez sobre esta matéria, o modo mais eficaz para as autoridades de concorrência contribuírem para a resolução do problema da corrupção é através do foco na contratação pública. E isso funcionou como fonte de inspiração para a Autoridade da Concorrência nas campanhas, e em particular esta última que desenvolveu. As ações das autoridades da concorrência, segundo a OCDE, promovem a concorrência em concursos públicos e têm um impacto direto na luta contra a corrupção. Por outro lado, estas ações devem ser complementadas e vice-versa por medidas de anticorrupção e devem ser desenvolvidas em paralelo. A concorrência, no nosso entender, é condição sine qua non para que a contratação pública seja eficiente. Mais concorrência oferece oportunidades de poupanças de custos. Isto é uma teoria que foi corroborada empiricamente por vários estudos e que vem também a ser corroborada em Portugal num dos poucos estudos que foi feito relativamente ao e-procurement, que gerou poupanças anuais estimadas em cerca de 650 milhões no primeiro ano, num ano em que foi feito este estudo, que foi o ano 2010. Potencialmente seriam 1,5 mil milhões se o e-procurement tivesse sido generalizado. Isto tem resultado de maior participação nos procedimentos. O que é o conluio? O conluio ocorre quando as empresas concertam as propostas com o objetivo de eliminar ou limitar a concorrência nos procedimentos de contratação. Resulta, em geral, em preços mais altos e ou em menor qualidade e ou em menor inovação. O conluio, ou cartel, se preferirem, é a violação mais grave ao direito à concorrência porque provoca maior dano para o bem-estar social. A contratação pública é um contexto de mercado particularmente vulnerável ao conluio. Como já foi aqui dito, em geral e quase sempre, eu diria, tem uma enorme transparência, o que, por seu lado, é positivo, mas também pode provocar uma maior articulação ou facilitar uma maior articulação entre concorrentes. Normalmente tem interações repetidas, o que favorece também a articulação das entidades que concorrem e beneficia também de uma previsibilidade de procedimentos. O conluio na contratação pública lesa gravemente o Estado e assim prejudica os contribuintes. O conluio em números, em geral, a OCDE estima que pelo menos 10% dos cartéis originam o sobrecusto do valor dos contratos. Em vários outros estudos foram usadas estimativas entre 10% a 25% até 30% do valor dos contratos. A nossa congénere espanhola, a CNMC, assumiu desde o início deste ano uma campanha semelhante à nossa, lançada já no ano passado, que o combate ao conluio e corrupção pode atingir poupanças entre 20% a 25% do valor dos contratos, o que no caso espanhol seriam quase 48 mil milhões de euros por ano.
Em Portugal, e de acordo com as nossas estimativas, a promoção da concorrência e o combate ao conluio na contratação pública podem gerar poupanças substanciais. Se considerarmos o limite mínimo do intervalo de 10% a 25%, seria 1,8 mil milhões de euros ao ano, e no limite máximo do intervalo 4,5 mil milhões de euros por ano, o que significa que seria um valor praticamente igual ao do nosso déficit público. Eu acho que por este valor se percebe a importância do combate ao conluio na contratação pública. Em termos de ações sancionatórias e promoção da concorrência pela ADC, a ADC investiga e sanciona cartéis em concursos públicos, obviamente não só em concursos públicos, mas concretamente neste caso investiga e sanciona, e já sancionou cartéis em concursos públicos, e em termos de promoção da concorrência, no ano passado lançou um guia de boas práticas e campanha sobre o tema do combate ao conluio na contratação pública, como já foi dito. É também parte de um grupo de trabalho sobre a inovação e eficiência do Sistema Nacional de Compras Públicas, que junta várias entidades, começando pelo INPIC, aqui presente, o Tribunal de Contas, a IGF, a ESPAP e a própria ADC. Esta cooperação institucional e a campanha que desenvolvemos desde o ano passado e que continua ainda durante todo este ano, provavelmente durante o próximo ano também, devido aos bons resultados que tem conseguido, gera comunicação à Autoridade da Concorrência de denúncias ou indícios de conluio pelas entidades adjudicantes. A importância da colaboração entre a Autoridade da Concorrência e o Ministério Público e órgãos de polícia criminal é também essencial. Entre as prioridades de 2017, defini um forte aumento das investigações e reforço da ação sancionatória, quer para o setor da contratação pública, quer fora deste setor também. Mas, de facto, o nosso foco é aumentar a detecção de cartéis e aumentar a percepção do risco de detecção pelas empresas envolvidas em práticas ilícitas para que sejamos dissuasores dessas práticas. O número de diligências de busca e apreensão, desde o início do ano, aumentou já 6 vezes, face à média de diligências de busca efetuadas pela Autoridade da Concorrência durante toda a sua existência, em média anual, obviamente. Foi melhorada a eficiência na execução de buscas, inclusivamente através da criação de equipas especializadas, que assim obtêm maior eficiência durante as mesmas. Foi feito um reforço significativo, e que é muito importante referi-lo, em meios informáticos utilizados nas diligências de busca e apreensão, e obviamente estes meios informáticos requerem também um know-how muito importante por quem os utiliza, e o facto de fazermos mais investigações, mais diligências de buscas, acaba por reforçar o know-how das equipas que utilizam estes meios informáticos, e portanto tudo isto concorre para uma maior celeridade das investigações. E renovamos, ou estamos em curso de renovar a plataforma online de denúncias e lançamento de linha telefónica de apoio ao denunciante. Em paralelo, em termos internacionais, reforçamos também a cooperação internacional nas investigações dos cartéis. Em termos ainda de ação sancionatória, como referi, a nossa prioridade é a detecção, investigação e sancionamento do conluio, muito, de facto, na contratação pública, em especial nas áreas que representam maior despesa pública. Reforçámos as investigações também ex officio, ou seja, de nossa própria iniciativa, desencadeadas através de uma nova equipa que chamamos internamente de Intelligence e que permite sermos autónomos na detecção de indícios de colusão, ou de conluio ou de cartel. E para esta luta eficaz, convém referir que é importante que a autoridade tenha acesso integral às bases de dados eletrónicas de contratação pública para que possamos ser autónomos na averiguação de indícios, que até agora nos chegam, regra geral, por indicação de entidades adjudicantes com quem contactamos. Um exemplo desta análise que podemos fazer de maneira autónoma encontra-se espelhado neste gráfico. Eu sei que pouco legível, mas conseguimos ver a evolução de preços. No eixo vertical temos o preço, que varia sensivelmente entre 10 e 20, e no eixo horizontal temos o tempo. Isto são é um caso real que já foi sancionado pela Autoridade da Concorrência e que é público, em que várias entidades que
entravam em concursos relativos a tiras reagentes para hospitais, tiveram um comportamento de conluio durante um certo período de tempo. Conseguimos ver na parte mais à esquerda do gráfico que estas entidades, no início do período, não estavam concertadas e o preço variava entre 10 para umas, 12 para outras, 10, 11, 12, não chega, 12, 12,5, 13 euros por tira. O que depois acaba por, a certa altura, acaba por evoluir para uma concertação de preços entre todas estas entidades, que começa nos 15, aumenta para cerca de 17, mas todas elas alinhadas, como conseguem ver na parte do meio do gráfico, e acaba nos 20, ou seja, o conluio gerou um aumento de preços progressivo durante os procedimentos concursais. A certa altura houve uma intervenção e o cartel acabou por se desfazer. E quando se desfez, os preços começaram a variar entre entidades e a diminuir também. Em termos de promoção da concorrência, falei até agora da ação sancionatória, em termos de promoção da concorrência, a autoridade tem estado bastante ativa em várias campanhas, sobretudo desde 2015, incluindo este ano. E para além da campanha que já referi, de combate ao conluio na contratação pública, gostava também de referir o Guia sobre Concorrência para Associações Empresariais, a divulgação do Programa de Clemência, também muito útil como instrumento no combate aos cartéis, porque, como sabem, os cartéis são associações por natureza muito secreta e obviamente, havendo uma das partes no cartel que queira beneficiar do programa de clemência e trazendo toda a prova que nos permite sancionar o cartel, é mais eficiente do que a autoridade tentar chegar sozinha a todos estes cartéis. A campanha Fair Play foi uma campanha também muito importante e que, em geral, todas estas continuam a ser reforçadas de acordo com o tipo de instituição com que lidamos e continuam a ser feitas. Mas este ano, em particular, o combate ao conluio na contratação pública tem-nos ocupado bastante. E chegámos rapidamente, desde junho do ano passado até à data, a cerca de 1.200 profissionais na área de contratação pública. Isto quer dizer que em junho lançámos a campanha, fazendo uma apresentação para várias entidades presentes no mesmo auditório e depois passámos à fase seguinte, que foi fazer apresentações a cada uma destas instituições presentes. Ainda temos várias que aguardam a nossa deslocação, porque foram bastantes, mas chegando a toda a cadeia envolvida na contratação pública. Isto é importante porquê? Porque durante esta apresentação damos exemplos de vários indícios de conluio e que são importantes, é importante ter presente, quer entre as pessoas que abrem a proposta e possam detectar sinais de conluio ou sinais de concertação nas várias propostas que têm em mãos, como, precisamente porque poderá também haver corrupção ligada a este processo concursal, ter as várias pessoas de toda a cadeia até ao topo envolvidas na detecção de sinais e, portanto, é importante que toda a cadeia tenha presente os possíveis indícios de conluio. Como disse, chegámos a 1.200 profissionais na área da contratação pública, continuamos a sensibilizar para os benefícios da concorrência e custos associados ao conluio, divulgamos o guia que já vos vou mostrar e criamos assim canais de comunicação privilegiados com as entidades adjudicantes, o que nos permite também reforçar a nossa ação sancionatória na medida em que nos fazem chegar vários indícios com casos concretos. Estes documentos estão disponíveis no nosso site. Obviamente é sempre mais eficaz nós deslocarmos às várias entidades adjudicantes para fazer a apresentação e darmos casos concretos e muito palpáveis de conluio. Por vezes são coisas simples como usar uma mesma palavra deslocada naquele contexto em várias propostas, usar os mesmos erros de ortografia ou de gramática nas várias propostas, tudo isso indicia
colusão ou conluio, ou pode indiciar colusão ou conluio entre propostas. Pois há, obviamente, sinais menos óbvios do que estes. Em conclusão, a concorrência é crucial para a promoção da eficiência e na afetação dos recursos públicos. O conluio, como já disse, na contratação pública lesa gravemente o Estado e assim também os contribuintes. Como vimos, o peso do conluio pode ter uma dimensão muito significativa, pelas estimativas que vos apresentei. A autoridade continuará a colocar um enfoque especial no combate ao conluio na contratação pública, sobretudo muito encorajada pelos casos que nos vão chegando por parte de várias entidades adjudicantes. Reforçaremos a investigação e a promoção da concorrência através das vertentes de que vos falei. Vamos reforçando e continuando a reforçar os meios de detecção de cartéis e, muito importante, volto a dizer, para a Autoridade da Concorrência, sobretudo para que possamos ser autónomos nesta luta, é o acesso integral às bases de dados eletrónicas de contratos públicos. Muito obrigada.